Não se fala outra coisa em 2023 além do ChatGPT. E nesse vídeo eu quero te contar como que ele pode ajudar a gente a planejar, estruturar e criar anúncios de Google Ads e talvez até do Meta Ads para deixar nossas campanhas super otimizadas. Eu sou o Fernando Canarski, que trabalho com marketing digital desde 2008 e em toda essa minha jornada como nômade digital eu nunca passei por uma revolução tão grande quanto a criação do ChatGPT, que deve mudar muito inclusive como o Google funciona. A gente vai ouvir falar muito disso nos próximos anos, mas a gente já pode utilizar essa tecnologia já para otimizar as nossas campanhas, para planejar nosso conteúdo, e eu vou te falar mais. No meu curso de Google Ads, a gente já fez recentemente uma live onde a gente conseguiu usar o ChatGPT para simular palavras-chave, para criar anúncios, simular uma landing page e até sugerir imagens para as nossas campanhas. Hoje, o ChatGPT já pode usar inteligência artificial para ajudar a gente a criar campanhas muito mais segmentadas e, principalmente, ajudar a gente a estruturar campanhas que a gente não tem ideia de como pensar, de como organizar. Então isso pode ser bem interessante para quem está começando no mercado ou para quem às vezes precisa agilizar o processo na hora de criar e na hora de pensar em campanhas. Nesse vídeo, eu quero te contar um pouco sobre como que a gente pode usar o ChatGPT para criar a estrutura de anúncios tanto de Google Ads quanto de Meta Ads. Eu vou para minha tela, eu quero te mostrar como que a gente pode estruturar a campanha para uma pizzaria com todas essas informações. Eu espero que seja bem útil, e se você ainda não entendeu o que é o ChatGPT, ele é uma inteligência artificial que permite com que você converse com um chat, ou seja, através do chat você converse com uma inteligência artificial, forneça informações e ele vai te retornar informações muito interessantes, relativamente precisas e que você pode utilizar para planejar e para organizar as suas campanhas. Na verdade, você pode utilizar para muita coisa. A gente especificamente vai utilizar aqui para planejar nossas campanhas de Google Ads. Isso pode revolucionar a forma com que você estrutura suas campanhas. Vamos para minha tela, porque eu quero te mostrar como que isso pode otimizar o seu dia a dia, a sua vida no Google Ads. ChatGPT ou ChatGPT, como você queira falar. E para você poder acessar ele, você vai entrar nessa URL chat.openai.com. Você vai fazer seu login, vai criar seu login, vai poder acessar a ferramenta. Lembrando que como a ferramenta está com uma demanda gigantesca de pessoas tentando acessá-la, às vezes ela vai estar instável, tá? Às vezes ela vai estar indisponível, principalmente na versão gratuita. Se você quiser optar pela versão paga, você pode ter acesso a ela, e aí o acesso ele é mais estável. Inclusive eu vou utilizar aqui a versão paga. Lembrando que não existe muita diferença entre as duas. A diferença é que a versão paga ela é mais estável e ela é um pouquinho mais rápida na hora de gerar as respostas. Mas tirando isso, você consegue usar a ferramenta gratuita para fazer tudo que a gente vai fazer aqui. E aí o legal da inteligência artificial não é você simplesmente já pedir de cara o que você quer. Você poderia vir aqui e falar para ele assim, cria anúncios para uma pizzaria para eu vender delivery de pizza. Ok. Só que o legal é você começar a contextualizar as coisas. E aí, o que eu vou fazer aqui é exatamente isso. Eu vou começar brifando ele, ou seja, eu vou começar contando uma história, e aí, baseado nessa história, ele vai me trazer alguns argumentos, vai me trazer todo o desdobramento que eu preciso para fazer uma campanha de ads, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou então brifar essa informação pro ChatGPT. Eu vou usar como exemplo aqui uma pizzaria, e eu já tenho um texto pronto só para facilitar, para eu não precisar ficar digitando aqui para você, tá? Mas basicamente eu tô falando para ele o seguinte: considere uma pizzaria. Ela vende pizza para determinadas regiões, ela funciona em determinados horários, quais são as principais pizzas que elas vende e qual é a dor. A dor dela é o seguinte: ela precisa aumentar a sua demanda de delivery de pizza. E agora sim eu vou pedir para o ChatGPT uma ajuda. Então eu vou falar para ele o seguinte: me ajude citando alguns argumentos de venda que eu poderia ter para vender mais essas pizzas no delivery. E aí eu vou dar um Enter. E aí ele vai começar a pensar na inteligência artificial e ele vai começar a pensar em opções que eu poderia utilizar para começar a vender mais o meu produto, vender mais o meu serviço. Então ele está falando o seguinte, está falando para utilizar argumentos de venda de entrega rápida, de variedade de sabor, preço, está também falando sobre qualidade dos ingredientes, promoções, serviço de atendimento ao consumidor, como por exemplo, enfim, aumentar a efetividade, alguma coisa assim, opções personalizadas, embalagem de qualidade e por aí vai. Então, ele me deu 8 sugestões, 8 possíveis argumentos que eu poderia utilizar para começar a vender mais o meu produto. Legal. Agora é o seguinte, então a gente já pediu ajuda, ele já me filtrou algumas coisas interessantes, agora eu vou pensar aqui. Disso tudo, o que eu consigo fazer, o que poderia ser interessante realmente de argumento de venda para eu começar a vender mais online ou conseguir mais gente por delivery de pizza? Então eu poderia voltar lá para o meu cliente, baseado nisso aqui eu poderia perguntar para ele: posso falar da entrega mais rápida? Posso falar de mais sabores? Posso falar de preço acessível? E por aí vai. E aí, se a gente for pensar aqui, é importante então a gente pegar essas estratégias e achar opções que convençam as pessoas a comprar mais pizza, ou enfim, a comprar mais pizza no delivery. Então eu posso falar para ele o seguinte: desses itens eu posso fazer o seguinte: considere os itens
E aí vamos pensar quais deles faz sentido. Bom, entrega rápida faz bastante sentido, então digamos que eu já falei que o cliente ele acha interessante. Variedade de sabores não, porque eu tenho aqueles sabores como carro-chefe. Preço acessível sim, digamos que é uma pizzaria que não é muito cara, então o item 3 também. Qualidade dos ingredientes sim, então digamos que eu também tenho a qualidade dos meus ingredientes. Promoções especiais, eu não sou muito de fazer promoção. Serviço de atendimento ao consumidor, opções personalizadas e embalagem. A embalagem pode ser boa, então item 8. Então fechou, das 8 opções, eu acho que essas 4 podem ser mais interessantes, pensando na realidade do cliente, pensando em como que eu poderia otimizar. Então eu vou fazer o seguinte, considerando os itens 1, 3, 4 e 8, crie CTAs, ou seja, frases de ação, altamente efetivas, que poderiam convencer as pessoas a pedir a pizza pelo delivery. E aí eu vou dar um Enter aqui, ele vai me trazer agora, para cada um desses itens, algumas opções de frases de ação. Como é que eu poderia anunciar isso? Ou como que eu poderia utilizar isso numa landing page, no script, às vezes até de telefone, alguma coisa assim. Então tá falando aqui, ó. Entrega rápida, peça agora e receba a pizza quentinha, preço acessível, não perca o tempo cozinhando, enfim, sugerindo melhorias para a pessoa cozinhar, não sei o quê, qualidade dos ingredientes e embalagem de qualidade. Então eu já filtrei, ó, de todas aquelas ideias, eu já foquei nessas 4 ideias que podem ser interessantes, porque são as que eu achei que podem ser mais convincentes, e ó, ele já me deu aqui alguns argumentos de venda muito legais para eu incentivar as pessoas a pedirem as pizzas. Agora é que a gente vai falar de Google Ads, então assim, o ChatGPT eu já contextualizei ele já me ajudou com algumas sugestões baseado na minha ideia. Agora eu vou falar para ele o seguinte, legal, baseado nesses 4 CTAs aqui, ou baseado nessas 4 ideias, eu quero que você crie anúncios para mim. Então agora eu vou fazer o seguinte, para cada um desses 4 itens, e aí uma das grandes vantagens do ChatGPT é que você pode falar para ele agir como uma determinada pessoa. Como uma pessoa de mais alta renda, uma pessoa de mais baixa renda, um especialista. Enfim, você pode pegar várias situações. Então eu tô falando para ele o seguinte aqui, ó. Digamos que fosse uma pizzaria mais popular. Então eu quero que ele crie anúncios de Google Ads, utilizando uma linguagem mais popular, que digamos que minha pizzaria fosse mais popular, com 3 títulos de 30 caracteres, 3 frases de ação, baseadas exatamente nessas frases de ação que eu acabei de colocar aqui em cima, e também frases de 90 caracteres para colocar no anúncio. Por que eu estou pedindo só 3 e 3, sendo que no mínimo o Google precisa de 8? É só por uma questão de otimização aqui para não ficar muito longo o script, tá? Mas quando você for testar, quando você for pedir, você pode pedir. Crie para mim, por exemplo, 8 títulos e 4 descrições, que é o básico que a gente precisa fazer pro Ads. Mas só para a gente ganhar tempo e para a interface não ficar muito comprida, eu estou pedindo aqui 3 e 3, tá? Só para ficar um pouquinho menor. E aí uma curiosidade é que nos testes que eu andei fazendo, o ChatGPT ele sempre termina as frases com um acento de exclamação. Não sei se você sabe, mas no Google Ads a gente não pode ter frases terminando em exclamação, então por isso que eu já estou pedindo para ele aqui, ó. E não termine os títulos com da frase com exclamação, que dele já nem coloca e enfim, fica um pouco mais otimizado a minha criação de campanhas. Feito isso, vou dar um Enter, e aí tá, ó. Opa, meu chapa, beleza, vou começar a criar. E ele começou aqui, ó. Então, entrega rápida, já colocou os títulos, colocou os CTAs, que eu posso utilizar isso como títulos também nos meus anúncios, e começou a colocar algumas frases de argumento. E aí ele começou a fazer cada um dos itens que eu havia selecionado, tá? E aí olha que legal, ele tá gerando tudo isso pra mim, ele tá fazendo todos os títulos, todas as descrições, todos os CTAs, eu posso olhar pra isso aqui, eu posso copiar isso aqui pra usar nas minhas campanhas, eu posso pedir pra ele refinar, eu posso pedir pra ele gerar de volta se eu não achar que ficou interessante, e pronto. Com isso aqui eu tenho toda uma estrutura de anúncios que eu posso testar, inclusive, nas minhas campanhas, com os argumentos de venda que eu comecei lá em cima, com os CTAs que eu pedi pra ele gerar, e baseado nesses CTAs agora ele tá gerando toda uma estrutura de anúncios do Google Ads. E aí, olha que interessante ainda. E se você for perceber aqui, ó, ele está tentando usar uma linguagem um pouco mais popular. Ele fala top, fala algumas coisas assim. Então ele acaba sendo um pouco mais popular, por exemplo, que é o que eu pedi exatamente para que ele fizesse, tá? E aí, olha que interessante. Então, digamos que você for fazer anúncio de texto, pronto, já tem toda uma estrutura de anúncio de texto. Agora, eu posso continuar abusando dele aqui. Digamos que, em vez de uma campanha de pesquisa, eu fosse fazer uma campanha de performance max, aquelas campanhas que a gente pode colocar imagens, pode colocar texto. Eu poderia falar para ele o seguinte: para cada um desses itens também, me fale que tipo de imagem poderia chamar mais atenção no consumidor e ajudar a despertar nele o desejo de pedir uma pizza. Então imagina o seguinte, você vai usar esses títulos, essas descrições na sua campanha de PMax, mas você também quer saber que tipo de imagem poderia ser interessante para você buscar no teu banco de imagem, ou até no banco de imagem integrado do Google Ads. Você pode dar um Enter aqui, e ele vai começar a pensar em para cada um desses itens, quais seriam as possíveis imagens que chamariam mais atenção.
Então, quando você for fazer, por exemplo, lá numa campanha de PMax, você poderia fazer 4 grupos de anúncio, cada um deles com um argumento diferente, e depois você poderia colocar uma imagem ou um tipo de imagem diferente para cada um desses grupos e, consequentemente, rodar as suas campanhas. E tá aqui, ó, ele sugeriu todas as imagens, todas as sugestões que parecem fazer bastante sentido. Então, você pode depois, lá na ferramenta do próprio Ads, quando você for subir as imagens, existe uma opção que você pode pesquisar por imagens, você pode, inclusive, pesquisar por esse tipo de imagem que ele está sugerindo. Ok, a gente está falando de Google Ads, o objetivo desse vídeo é falar de Ads, mas você pode ainda continuar aqui. Se você quisesse pegar essa mesma estratégia, inclusive esses 4 argumentos de venda e criar 4 anúncios para o Facebook Ads ou para o Meta Ads, você poderia simplesmente falar para ele o seguinte: aproveitando tudo isso que eu já acabei de contextualizar, todos esses argumentos, todas essas imagens, eu quero que você crie carrossel com imagens para o Instagram, com imagem e descrição do post. Então imagina que você vai pegar essa mesma estrutura que você vai rodar no Google, você também quer rodar isso lá no Facebook Ads. Você pode pedir então para ele, baseado nesses 4 argumentos de venda, baseado nessas 4 sugestões que ele deu, ele também criar os carrosséis que você vai utilizar no teu Instagram Ads. Vou dar um enter aqui e pronto, ele, claro meu chapa, tá aqui, tá na mão, tá aqui o serviço, e ele começa aqui a gerar os carrosséis, sugerindo que tipo de imagem, que tipo de descrição faz mais sentido para cada tipo de argumento que você acabou de falar. Então ele está dando aqui as sugestões de tipo de pizza que você pode colocar, qual é a imagem, qual é a descrição, qual é o argumento, e ele vai começar a te falar um monte de opções aqui, baseado em tudo isso que a gente acabou de falar, baseado nos argumentos de venda, baseado em tudo que a gente falou. Isso aqui pode facilitar demais a sua vida, porque basicamente você vai ter um profissional, um redator e um designer, talvez até, trabalhando para você aqui para sugerir como fazer, de que forma mais efetiva pensar e planejar e organizar suas campanhas, e com isso você consegue pelo menos ter uma visão diferente. Uma coisa importante: não que você vá usar necessariamente tudo isso que ele gerou aqui, porque nem sempre o que ele gera aqui faz sentido 100%, mas você pode usar isso aqui como uma base para você começar a se planejar e organizar, ter melhores sugestões. E aí lembre sempre disso, lembre sempre de pedir frases de ação, frases que vendem mais, opções que podem vender mais. Você pode escolher o tipo de linguagem que você quer, se ele quer uma linguagem mais popular, mais rebuscada, como se fosse um especialista falando, e isso pode trazer sugestões mais interessantes. E com isso, você pode começar a otimizar muito mais as suas campanhas de Google Ads. Lembrando que depois eu poderia pegar isso aqui, jogar numa planilha, ou ir lá direto na interface do Ads e simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V lá. E pronto, eu teria toda a minha estrutura já replicada para lá e poderia testar, poderia fazer um teste A, B, C e D, aqui no caso, né? E aí poderia testar tudo isso e ver se isso iria funcionar. E lembrando que de tempos em tempos você pode voltar aqui e pode pedir novas sugestões, novos argumentos, e pode ir testando e tentando melhorar as suas campanhas de Ads e também as suas campanhas de Facebook, de Instagram e por aí vai, baseado em tudo isso que a gente tem aqui. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Todos os scripts que eu usei eu vou deixar aqui embaixo, caso você queira testar. Lembrando que como é uma inteligência artificial, inevitavelmente, dependendo do período, dependendo da pessoa, ela vai trazer respostas um pouco diferentes. Mas vale a pena você utilizar esse script, vale a pena você testar, escrever, pedir mais informações para você estruturar suas campanhas, e isso pode ser bem interessante para a gente começar a pensar, enfim, otimizar nosso tempo. Se você gostou desse vídeo, lembre de deixar um like. Se você tiver outras sugestões de outros scripts, outros usos, lembre de colocar aqui na caixinha de sugestões. Se você quiser saber mais sobre o ChatGPT e ter acesso a mais de 180 aulas sobre Ads, sobre Analytics, sobre GTM, sobre Google Data Studio, lembre que eu tenho meu curso e você pode comprar ele direto no link que tem aqui embaixo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe com os seus amigos, coloque os comentários, lembre de deixar um like tanto no vídeo quanto no canal para ajudar a fazer com que ele chegue para mais pessoas. Eu te espero no meu próximo vídeo. E até mais.